Então, retornando aqui, agora eu vou falar para vocês cada uma das 11 relações, especificando, diferenciando elas, tá? Bem rapidinho. A gente começa com colônia, tá? Como tá aqui, ó, é uma relação harmônica, tá? Vocês vão ter, eu vou passar para vocês uma folhinha e vocês vão completando com os exemplos ali, tá? Que vão aparecendo aqui. Vai ter no Classroom, algum lugar ali essa folhinha. É uma relação colônia, então, uma relação harmônica intraespecífica, porque são dentro da mesma espécie, tá? Aqui é uma associação com benefícios mútuos, ou seja, os indivíduos da mesma espécie vão se agrupar, né, já que ela é intraespecífica, e vão ter benefício mútuo, por algum motivo. Para ter proteção, para conseguir mais alimentos, seja lá tudo o que for. Importante, ela tem ligação anatômica, os indivíduos dela têm uma ligação anatômica, ou seja, eles são grudados fisicamente. E por que isso é importante? Porque isso que vai diferenciar colônia de sociedade. Porque colônia, vocês vão colocar ali, por exemplo, as bactérias que se juntam. Tá? Elas se reproduzem, se protegem, fica mais fácil viver assim, se alimentar. Para uma bactéria vai ser mais, para outra também vai ser mais. Então vai ser mais e mais. A sociedade também vai ser mais mais. Qual vai ser a diferença? Na sociedade eu não vou ter uma ligação anatômica, tá? Aqui eu posso ter indivíduos isomórficos, ou seja, com o mesmo formato. Por exemplo, as bactérias têm todo o mesmo formato aqui, ó. Sim, são isomórficas. E os indivíduos heteromórficos, ou seja, hétero de diferentes, estão formas diferentes. Por exemplo, a caravela portuguesa aqui, ó, eu tenho um indivíduo, isso aqui não é um indivíduo só, é bem interessante, são vários, ó. Eu tenho um indivíduo que se inflou e vai fazer ela ficar boiando, tá? E cada um dos tentáculos é um indivíduo diferente. Então, vários indivíduos se associaram mutuamente, né? E conseguem alimento, flutuam, eles conseguem viver com muito mais facilidade, agrupados, digamos assim. Né? A gente sempre pensa que isso aqui é um indivíduo só. Não, aqui tem um indivíduo e cada tentáculo é um indivíduo diferente. Isso acontece com todos os tipos de água-viva, não. Aquela água-viva comum que a gente tem, aquilo é um indivíduo só, tá? Isso é bem específico das caravelas portuguesas, que é um dos exemplos que vocês vão colocar ali. Então, por que ela não é isomórfica? Porque o formato deles são todos iguais? Não, tá? Outro exemplo, os corais, os recifes de corais. Aqui tem vários corais, né? E que se uniram, fica mais fácil alimentar, se proteger assim, formam os recifes de corais, né? Então, como eles estão se ajudando? Tem benefício mútuo. E eles estão grudados fisicamente, anatomicamente, eles são colônia. As bactérias, como eu falei, né? Aqui eu tenho as colônias de bactérias também. Então, com esses exemplos que vocês vão colocar na folhinha de vocês. Caravela portuguesa, corais e bactérias. Vocês podem pesquisar mais. Os segundos anos já pesquisaram. Segundo grupo aqui. Sociedades. São muito parecidos com as colônias. Qual a diferença? Eles vão se unir para ter benefícios mútuos. São relações harmônicas e intraespecíficas. Só que aqui não vai ter uma ligação anatômica. Tá? Por os exemplos que eu tenho aqui, os cupins, as formigas, né? Os leões, as abelhas vivem, se agrupam para ter benefício, né? Para ser mais fácil de viver, conseguir alimento, seja lá o que for. Só que eles não têm uma ligação anatômica. Eles também são, justamente como as colônias são aqui, harmônicas e intraespecíficas, são mais. Como que eu vou conseguir diferenciar? Eu vou diferenciar porque na sociedade não tem ligação anatômica. Aqui eu tenho os eusociais. O que é eusocial? Que são verdadeiramente sociais. São aqueles indivíduos que, inclusive, têm uma diferenciação em relação ao trabalho. Por exemplo, as formigas. Tem a formiga rainha, tem a formiga operária, tem a formiga soldado. Então, existe uma diferenciação dentro da sociedade delas, sim. Eu chamo de eusociais. E aqui tem outro fator importante que é o polimorfismo morfológico. Até parece meio redundante, tá? Ou seja, várias formas, né? Indivíduos com várias formas diferentes. Por exemplo, dentro da sociedade das formigas, dos cupins, aqui, eu tenho uma soldado, por exemplo, e eu tenho as operárias. Eu tenho várias formas, ou seja, eu tenho polimorfismo, poli de vários, e morfismo de forma, tem. Então eu tenho polimorfismo dentro delas ali, tá? São dois critérios que é interessante que vocês lembrem também.
Aqui a gente vai passar para as relações harmônicas, ou seja, que ninguém se dá mal, interespecíficas, aqui entre espécies diferentes, tá? O mutualismo, lembra que o mutualismo começa com M, isso vai ser importante para diferenciar. É a associação com benefício mútuo, ou seja, associação entre indivíduos de espécies diferentes com benefício mútuo, ou seja, os dois vão se dar bem. E aqui é importante, a coexistência deles é obrigatória. Eles só existem com a ajuda de outro indivíduo de outra espécie, tá? Porque o M aqui, ó, eu coloquei, ó, porque M de morte. Ou seja, se o indivíduo se separar do outro, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, tá? Então marque um Mzinho aí para lembrar que eles estão tão ligados uns com os outros que se eu separei eles morrem. Alguns exemplos aqui. As micorrizas, né, que são fungos que vivem nas raízes, associados às raízes de algumas plantas, tá? O fungo ajuda a planta a capturar nutriente e a planta manda para o fungo nutriente também. Então os dois estão se ajudando. Se eu separar, o fungo vai morrer de fome e a planta também não vai conseguir os nutrientes dela. Então por isso que é mutualismo, que é tão forte que essa ligação. Esse pássaro aqui é bem interessante, tá? Esse é uma mariposa, né? Ela tem um bico, não é um pássaro, mariposa, né? Ela tem um bico bem fininho aqui que ela fica enroladinho, tá? E ela só consegue polinizar quem? Essa planta aqui. Porque essa planta tem esse tubo aqui, ó, que vai precisar de alguém que tenha essa trombinha aqui, ó, para conseguir polinizar ela. Ou seja, se essa espécie desaparecer, o que vai acontecer? Essa planta vai ser polinizada? Não. Ela vai conseguir se reproduzir? Também não. Ela vai acabar desaparecendo, tá? E em contrapartida, se essa planta aqui sumir, esse indivíduo vai conseguir polinizar, vai conseguir pegar, comer, se alimentar? Não. Então é importante que essa ligação. Aqui, ó, os cupins e os protozoários, outro tipo de mutualismo. O cupim precisa ter um protozoário dentro. Você sabe que o cupim come o quê? Come madeira. Só que o cupim não tem a capacidade de fazer a decomposição da madeira sozinho. Quem é que vai estar dentro do cupim fazendo essa decomposição? Esses protozoários aqui. Ou seja, se eu tirar os protozoários, o cupim até vai conseguir comer madeira. Ele vai fazer a decomposição? Não. Vai morrer, vai comer e não vai conseguir fazer a digestão dele. Por sua vez, se o cupim desaparecer, o protozoário vai ter alguém que pega comida para ele? Também não. Então, é um mutualismo. A coexistência dos dois, ela é muito forte. O outro exemplo interessante são os líquens aqui, ó. Coisa que todo mundo já viu, né? Saiam aí na casa de vocês mesmos, vocês vão ver que vai ter um monte de líquens aí, que são bem interessantes. São indivíduos bem legais, que são a associação de algas, ou cianobactérias, mais fungos, tá? Algas mais fungos. E formam o indivíduo, né, ou a associação chamada de líquen. A alga, o que ela vai fazer? Ela vai fazer fotossíntese e vai mandar o que para o fungo? Vai mandar alimento para ele. O fungo, por sua vez, vai fazer o que para a alga? Ele vai fornecer proteção e vai reter umidade. Tá? Essa associação, por exemplo, aqui em cima dessa árvore, se eu separar o fungo da alga, eles vão conseguir sobreviver? Não. Por isso que é mutualismo. No caso aqui, essa relação vai ser mais. Tá? Aqui a protocooperação, que é muito parecido com o mutualismo, que ela também vai ser uma relação harmônica dentro da mesma espécie. E ela vai ser, entre espécies diferentes, e ela vai ser mais. Tá? Qual a diferença do mutualismo para a protocooperação? É o que eu falei para vocês. No mutualismo, na protocooperação, aliás, aqui, ó, eles vão poder viver sem auxílio do outro? Sim. A coexistência deles é facultativa. Eu vou explicar aqui, ó. Então, indivíduos, uma relação harmônica, interespecífica, com benefícios mútuos, igualzinho ao mutualismo. Só que aqui, ó, eu tenho um passarinho que está tirando, pássaro palito, que está tirando a sujeira dos dentes do crocodilo ali, tá? O pássaro palito tem vantagem? Tem, está conseguindo comida. O crocodilo tem vantagem? Tem.
né? É claro, o bicho tem que ser muito corajoso para ficar ali, né? Eu sei. Mas os dois vão ter vantagem, porque o crocodilo vai ficar sem sujeira nos dentes. Imagina se ele... O bicho não deve ter gosto bom também, senão ele ia servir de comida. Isso acontece bastante, é bem legal, tá? Então, os dois estão tendo vantagem. É mais, mais, né? Só que o crocodilo, se não tiver o passarinho, vai conseguir viver? Vai. O passarinho vai conseguir se alimentar de outras coisas por aí? Vai. É por isso que é proto-cooperação e não mutualismo, porque a coexistência é facultativa. Aqui o búfalo e os pássaros, ó, a garça e o gado, o processo é o mesmo, tá? Uh, os pássaros tiram carrapatos dos bovinos, né? Então o pássaro tem a vantagem de ter comida e o bovino tem a vantagem de ter, vai perder os seus parasitas. Então os dois estão se ajudando. O pássaro e o búfalo, e aqui a garça e o gado, vão conseguir viver separados? Vão. Né? As aves vão ter que comer outras coisas e os pássaros vão ter que conviver com os carrapatos deles. Mas eles conseguem. É por isso que é proto-cooperação. Ficou claro qual é a diferença entre mutualismo e proto-cooperação? Lembre, mutualismo começa com M de morte, ou seja, se eu separar os indivíduos envolvidos, eles morrem. Tá? Aqui tem todo mundo já viu o Nemo, né? É bem interessante isso aqui, ó. O Nemo vive, é um peixinho, né, o peixe-palhaço, que vive dentro de anêmonas. Anêmonas, elas têm aqui na pontinha delas substâncias urticantes, ou seja, substâncias que vão pegar. Se outro peixe vier aqui no meio, ele vai pegar e vai se machucar aqui. Então, o peixe, né, o peixe-palhaço está protegido. O peixe-palhaço, como é que ele não se machuca? Vocês devem estar pensando. Ele produz um muco que protege ele disso. O peixe-palhaço está tendo vantagem de ficar ali? Está tendo proteção. A anêmona está tendo vantagem? Sim, porque o peixe-palhaço, quando volta com comida, deixa cair comida dentro da anêmona, e a anêmona se aproveita disso. Então, é mais, só que o peixe-palhaço vai conseguir viver, né? Vai ser mais difícil viver, mas vai conseguir viver fora da anêmona? Vai. Lembra lá da mãe, do pai do Nemo, né? Que viajou lá, viveu sozinho lá, achando o Nemo. Até o Nemo ficou fora, tá? A Nemo não vai conseguir viver sozinha? Vai. Ela vai ter que ficar esperando a comida cair na boca dela, mas vai conseguir viver. Aqui outra relação interessante. A anêmona e os paguros, tá? O paguro é esse tipo de caranguejo que fica aqui embaixo, ó. Tá? Ele pega e entra em conchas que tem anêmonas grudadas nas... Aqui, tá a anêmona. Ou seja, ele vai carregar essa anêmona para cima e para baixo. Qual vai ser a vantagem desse crustáceo aqui? Alguém vai vir comer ele tendo essa substância urticante aqui para atrapalhar? Não. Então tem vantagem de ter proteção. A anêmona, por sua vez, vai ter qual vantagem? Imagina se ela ficar paradinha num canto, né? Ela vai ter que ficar esperando a comida cair dentro dela. Se ela ficar andando por cima e para baixo, em cima do paguro, ela vai ter vantagem de ter mais comida disponível? Vai. Então os dois são mais, mais. Por que que não? Lembrando mais uma vez que essa é uma grande confusão que vocês fazem. No mutualismo, né, eles podem viver separados, eles não podem viver separados, que não é nesse caso aqui, ó. O crustáceo pode viver separado da anêmona, pode, vai ser mais difícil a vida, mas eles podem viver separados sem problema nenhum, tá? E o comensalismo, coloca esses exemplos aí que eu estou dando para vocês, vão anotando. O comensalismo, outra relação muito interessante e bem peculiar. Uma relação harmônica, ninguém se dá mal, interespecífica, dentro de espécies diferentes, né? Tem aqui, ó, benefício unilateral, visando a alimentação. Aí eu chamo de comensalismo. Porque unilateral é aquele caso que eu falei para vocês do tubarão com as rêmoras, né? O tubarão vai ter vantagem de ter o bicho ali grudado embaixo dele ali? Não. Ele vai ter desvantagem com isso? Também não. Então ele vai ser zero. Pro peixe piloto, ele vai ter vantagem em estar ali? Sim, ele está conseguindo proteção mais alimento. Então, para o peixe piloto vai ser mais. Então, toda relação que é zero indiferente para um e mais para outro, eu chamo de comensalismo. Tá? E aqui dentro do comensalismo nós temos outras relações que são zero e mais, que dá para especificar. Tá? Que é o inquilinismo e o epifitismo. Zero e mais. Para um indiferente e o outro tem benefício.
Tá? O inquilino seria o quê? Benefício unilateral, ou seja, benefício que vem só de uma parte, só uma parte vai ter vantagem, e visa abrigo, que ocorre em animais, geralmente. Quando visa abrigo, o indivíduo vai viver dentro do outro, eu chamo de inquilinismo. Aquele que é inquilino, né? Nem aluga alguma coisa, tem inquilino. Aqui, ó, tem o peixe agulha, se eu não me engano, do grupo da espécie do Fieráspero, alguma coisa, tá? Ele vive ele se esconde dentro do pepino do mar, tá? O pepino do mar vai sentir alguma coisa em esconder o peixe agulha? Não. Então, para ele, pepino vai ser zero. O peixe vai ter vantagem se escondendo dentro dele? Vai ter vantagem se escondendo dentro dele, vai ser mais, tá? Aqui, epifitismo acontece em plantas. São chamadas plantas epífitas. Benefício unilateral que visa suporte. Todo mundo conhece a orquídea, né? Uma florzinha lá, uma plantinha em cima de uma árvore. Bem pequenininha. Imagina uma árvore gigante lá, tendo uma orquídea em cima dela. Para a árvore vai fazer diferença? Não. Tá? Para a orquídea, ela vai ter vantagem, fica lá em cima da árvore, ou se ela ficasse no chão, ela conseguiria sol. Se ela ficasse na superfície, imagina uma árvore aqui, ó. Vou tentar desenhar. Tá, isso é uma árvore. Tá, imagina que é uma árvore. Onde é que eu vou ter mais luz? Aqui em cima ou aqui embaixo? Obviamente eu vou ter mais luz em cima. Então, a orquídea, ela tem vantagem em ficar em cima? Tem. Então, para a planta, a árvore gigantesca lá, ela vai fazer diferença ter alguém em cima dela? Não. Uma plantinha desse tamanho, não. Zero. Vai ter desvantagem? Também, né? Não vai ter vantagem nem desvantagem. É indiferente. E para a planta, vai ser mais. Tome cuidado porque existem algumas plantas que vivem em cima de outras, só que elas sugam nutrientes. Se ela está sugando nutriente, ela está tirando vantagem da outra, tá? Tome cuidado em relação a isso. Então, que aí vai ser parasitismo. Tá? Então, quando é zero e mais, é epifitismo. Se relaciona com suporte de plantas. Mas quando a planta tira proveito da outra, aí vai ser parasitismo. Tome cuidado para não se confundir. Aqui a gente vai começar as relações desarmônicas, mas em outro vídeo.